Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bom, para quem não me conhece, me chamo Alan e hoje eu vim aqui passar um pouco da minha história e como que eu consegui a minha empresa aos 23 anos de idade, o jeito errado como eu fiz. Bom, eu tô sem nenhuma cadeira, nenhum banquinho aqui, então eu vou estar andando aqui e batendo esse papo com vocês. Pessoal, por que eu falei o jeito errado como eu fiz? Bom, essa oficina aqui, eu comecei a montar ela dos meus 23 anos, mais ou menos, 23 para os 24 anos. Porém, até os meus 23, 24 anos, tomei muitas atitudes erradas. Muitas atitudes erradas que talvez não só muitos jovens, mas você que de repente está naquele desespero. Hoje a gente está vivendo num meio digital que é muito complicado. Parece que a oportunidade vem para todas as pessoas, menos para a gente. E aí a gente começa a entrar naquele loop de que por que todo mundo menos eu? Eu, desde muito cedo, comecei a me martirizar muito sobre isso. De repente, na minha cidade não, mas a gente sabe como é tóxico hoje essa parte de internet. A gente vendo todo mundo, principalmente questão de marqueteiro digital. O cara fala, faturei milhões e não sei o quê, com 18 anos, 14 anos. E tudo isso sempre me gerou uma enorme cobrança, uma enorme cobrança. Eu preciso, se ele consegue, eu também consigo. E, pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe que tem muitas pessoas que as pessoas são fenomenais no mercado hoje. Tem algumas pessoas que eu tiro o chapéu, principalmente de como a pessoa conseguiu chegar, sei lá, no seu primeiro milhão, nos primeiros 200, 300, 400 mil. Tem pessoas que realmente eu tiro o chapéu. E vamos falar assim, as oportunidades nem sempre elas batem na porta de todo mundo. E não adianta você querer ir atrás de bater na porta da sua oportunidade, porque às vezes não é o momento, não é a hora e você vai cair. De repente cair, eu não falo nem no sentido de, sei lá, você se endividar, mas sentido não só se endividar, mas questão emocional. A gente vê hoje no Brasil, o índice de depressão, ansiedade justamente causado pela essa enorme pressão que hoje a gente tem de falar que a gente precisa. Pô, mas o fulano abriu um negocinho, ele abriu uma lojinha de dropship, ele vende na Shopee, ele explodiu. Pessoal, cada um é cada um. Nem sempre o que deu certo para o seu amigo vai dar certo para você. E não adianta insistir, não adianta insistir. Mas calma lá, que eu não estou aqui para desmotivar ninguém. Muito pelo contrário, eu quero tentar passar o que eu fiz para você não fazer. Porque eu quebrei as pernas muitas vezes. Eu, muito cedo, precisei... Cara, até para mim é um pouco vergonhoso falar desse assunto, principalmente abertamente para vocês, mas eu, por conta dessas cobranças de dinheiro, essas coisas, já precisei ser medicado por ansiedade, crise de ansiedade. É complicado. Então, assim, pessoal, basicamente, na minha carteira de trabalho, eu tenho um registro, por incrível que pareça. Trabalhei numa rádio aqui na cidade e nela eu fiquei até bastante tempo. Eu entrei lá com meus 13 anos, fiquei lá até por volta dos meus 18 anos. Mas eu tinha bastante liberdade lá para mim procurar outras coisas. E nisso de procurar outras coisas, estava entrando no meio de internet e eu falava, eu preciso ganhar dinheiro, tá todo mundo ganhando dinheiro, seja no que for, eu vou conseguir. Eu quero ajudar meus pais, quero ajudar minha família. Eu preciso. E nessa enorme cobrança, eu queria apressar tudo. E eu queria o dinheiro fácil. Eu começava a procurar na internet. Como ganhar dinheiro rápido. Aí via lá, hoje se você vender abobrinha, você vai comprar abobrinha tanto, vender a tanto, em 10 dias você vai ter 1 milhão. Às vezes a proposta ela é tão boa, tão surreal, que em sã consciência você falaria que é impossível. É impossível. Mas naquela dopamina ou naquela que você tá de precisar, tudo que eu via na internet, eu acabava acreditando e saía fazendo. A cada negócio que eu abria, eu montei um monte de negócio. Nossa, meu primeiro negócio foi... Eu revendia CD pirata junto com o Meio Quilo. Meio Quilo, gente. Meio Quilo foi um amigo meu de infância que eu guardo no meu coração eternamente. Meu pai tinha me dado um computadorzinho, né? E eu gravava os CDs lá e fazia as cópias dos filmes, dei um catálogo pro Meio Quilo. O Meio Quilo saía rodando a cidade lá e vendia os DVD. Logicamente não deu certo, mas o Meio Quilo andou pra caramba, perdeu bastante quilo.
Mas assim, pessoal, fora isso, depois eu tive lojinha de celular, aí fui trabalhar, entrando já na parte de internet, montei loja de dropshipping, fui vender afiliado, cara, a cada negócio uma frustração. E por quê? Por quê? Porque eu queria apressar as coisas. Eu falava assim, eu vou montar um negócio hoje porque eu preciso de 10 mil amanhã. Pessoal, não é assim, não é assim. Eu, nessa euforia que eu tava de precisar de dinheiro para hoje, preciso para ontem, semana que vem eu quero estar milionário. Pessoal, apressei todas as coisas, não fazia do jeito certo, não fazia. Queria atropelar as etapas. A gente sabe que as oportunidades, elas vêm para a gente, mas a gente constrói o nosso caminho a cada tijolinho. Não é a oportunidade bateu, amanhã eu estou milionário, não é assim. A oportunidade vai vir para você, você vai catar essa oportunidade e tijolinho por tijolinho você vai construir sua trajetória. Eu ainda não construí a minha, não. A gente sabe que no Brasil é muito difícil de empreender. Eu passo isso diariamente. Eu sou casado, minha esposa me ajuda muito. Tenho uma filha pequena. Hoje ela me ajuda aqui na oficina. Então a oficina é a nossa única fonte de renda hoje, atualmente. E empreender no Brasil não é fácil. Mas mesmo assim, eu largaria minha oficina para ir trabalhar no CLT hoje? Não, pessoal. Não, porque eu falo o seguinte, por mais de todas as coisas ruins que eu já tive na minha vida, a única coisa boa que eu fiz na minha vida, no meio profissional, gente, meio profissional, a única atitude certa que eu tomei na minha vida é de ouvir meu coração e falar assim, não, gente, chega desse negócio de ficar rico, ficar rico, ficar rico, não quero trabalhar no CLT, mas também já cansei de me aventurar. Daqui a pouco eu vou entrar numa crise de depressão muito forte por excessos de frustrações que eu estava passando e isso vai acabar comigo. Então, dessa vez eu vou ouvir meu coração e vou fazer o que eu gosto. Pessoal, eu era apaixonado por carro desde pequeno. Eu fiz faculdade, me formei em engenharia mecânica e tudo por conta de carro. Então eu falava assim, gente, eu tenho que trabalhar com carro. Eu já gostava do meio de funilaria e pintura. Meu pai, sabe aquele MacGyver que faz tudo na vida? Meu pai. Então, meu pai, muitas coisas ele pôde me ensinar um pouco. E sempre de carro, porque meu pai também ele é um apaixonado de carro como eu. Então, dessa vez eu ouvi meu coração. Eu estava morando em um outro estado, que eu fui para lá por uma oportunidade também. Porém, algumas coisas que aconteceram na minha vida que me levou a voltar para a casa dos meus pais. Na verdade, não para a casa dos meus pais, mas para a cidade dos meus pais. E quando eu voltei para cá, eu estava desempregado, porque eu saí de lá, eu falei assim, eu só preciso ir embora. Eu cheguei aqui, eu não tinha emprego, não tinha onde dormir. Claro, tinha a casa dos meus pais, mas para mim era muito, não humilhante, mas pessoalmente era muito frustrante eu voltar para a casa dos meus pais. Eu era batalhei. Não, então, eu cheguei, dei uma semana para mim pensar, refletir sobre tudo o que tinha acontecido na minha vida. E aí, sentei com os meus pais e conversei com eles. Falei assim, não vou trabalhar no CLT. Eu estava morando no Rio de Janeiro, lá eu trabalhava. Lá eu não era CLT, mas trabalhava numa empresa. Eu era PJ lá. E aí eu falei assim, não vou voltar a trabalhar CLT. E dessa vez eu quero montar o meu negócio. Quero fazer alguma coisa que eu goste. E aí que passei a ideia para meus pais, todos eles ficaram meio com medo, né? Tipo, pô, você vai acabar se frustrando de novo. Mas todos eles, eu não falo só meu pai, minha mãe, meu irmão, mas bastante gente da minha família me apoiou muito nisso. Esse salão aqui, pessoal, isso daqui quando a gente pegou, cara, tava tudo abandonado. Isso daqui basicamente, meu avô fez as pinturas, meu pai fez a gabine, pintura, meu pai, meu avô, tudo pintou isso daqui. Cara, tudo foi a gente que construiu. A gente não pagou R$1 para pedreiro, não pagou nada. A família se uniu e falou assim, vamos embora. Se é seu sonho, se é sua vontade, vamos fazer. Se der certo, deu parabéns. Se não der certo, amém. Você tem seu pai, tem sua mãe. E bora. Pessoal, a gente construiu essa oficina. E assim, estava muito necessitado de dinheiro. Todas as reservas que eu tinha já tinha ido para o ralo. Eu comecei o negócio já no negativo, um negativo enorme. E foi indo, passinho por cada vez. Pessoal, primeiro mês,
isso daqui, eu ficava sentado lá naquele cantinho. Minha esposa ficava sentada ali comigo e eu chorava. Eu disse, meu Deus, será que vai ser mais um negócio que não vai dar certo? Mas assim, a perseverança que eu tive naquilo que eu acreditava, que eu falei, dessa vez eu vou fazer algo que eu goste. Eu tinha uma perseverança enorme que isso daqui ia dar certo. E aos poucos, entrou um carro, entrou 2 carros, entrou 3 carros, entrou 4 carros, e a gente começou devagarinho a ter o nosso lugar aqui na cidade. Hoje eu estou com 25 anos, a oficina está com 1 ano e pouquinho mais ou menos que eu já estou aqui, mas que eu já construí ela já vai fazer 2 anos já. E o que eu tenho de dizer para vocês é o seguinte, não cometam o erro que eu cometi, de achar que as coisas têm que ser para ontem e de achar que porque fulano conseguiu, você também tem que conseguir. Você pode conseguir, mas você não tem que conseguir. Tem diferença aí. Porque nisso de eu tenho que conseguir, gera uma cobrança enorme, uma cobrança que nesse mundo que a gente vive tão corrido hoje, a gente não precisa disso. A gente tem que tomar atitudes com sabedoria, calma e sempre pensando no melhor pra gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então assim, pessoal, você hoje que trabalha no CLT, mas tem um sonho, sei lá, de repente você tem um sonho de abrir seu delivery, ou de você tem um sonho de abrir sua lojinha, alguma coisa do tipo, cara, se esse é seu sonho, vai lá. Mas, pô, cria uma estrutura primeiro. Não faça como eu fiz, não. Eu quebrei a cara muito. Que eu falo criar uma estrutura, que eu falo o seguinte, não é você teve uma ideia hoje, já vai chegar no seu chefe amanhã, tô demitido, e bora, não sei o quê. Às vezes acontece isso, às vezes acontece e dá certo. Às vezes você tem uma rescisão para receber, você tem um dinheirinho para investir, você tem uma ideia legal. Cara, chega o couro que vai dar certo. O importante é você acreditar naquilo que você vai fazer. Então, assim, eu acreditei que a minha oficina ia dar certo. Então, tudo que dava errado, porque só deu errado no começo, só errado. Pá. Mas eu acreditava que ia dar certo. Então, assim, você tem uma ideia de negócio, seja vender espetinho, seja abrir uma empresa de dedetização, seja qualquer coisa. Você tem uma ideia e, importante, você gosta dessa ideia. Tipo, é algo que você se enxerga fazendo e você não está fazendo para arrecadar dinheiro. Ah, eu vou abrir essa empresa porque na minha empresa eu ganho 3.500, se eu abrir a empresa eu vou ganhar 7. Não pense em dinheiro, porque isso vai te frustrar. Porque no primeiro mês, possa ser que você não tire nem metade do salário que você estava tirando. Mas se você tiver nesse negócio porque você ama, porque você quis, porque você gosta, você vai perseverar e no segundo mês, no terceiro mês, você vai ver que logo você vai estar ganhando 2, 3 salários que você ganhava antes. Mas isso só para quem acredita e gosta do que faz. Porque a pessoa que simplesmente se aventurou e entrou no negócio porque fulano de tal fez e deu certo, a primeira frustração que ela tiver, ela vai falar assim, isso não é para mim, você acha? Eu estava no meu emprego lá, eu ganhava tanto, agora eu estou aqui, não estou ganhando nem metade. Então, assim, essa é a importância. Mas assim, pessoal, aqui na oficina hoje, eu tento passar um pouco do meu trabalho. Inclusive, esse Golf que eu comentei, né? Esse Golf, eu e meu pai, a gente montou ele do zero, esse Golf. Por incrível que pareça, esse aqui é um carro único dono. A gente buscou perto de São José do Rio Preto e a gente basicamente restaurou esse carro do zero. Esse carro ficou muito lindo. Muito lindo. Eu vou fazer mais vídeos dele depois para vocês. Mas assim, pessoal, finalizando o vídeo, não desista dos seus caminhos. Perdão, não desista dos seus sonhos. E acredite. Porque assim, às vezes, nem sempre o que deu certo para o outro vai dar certo para você, mas não é por conta disso que você não vai ter sucesso. Porque o que é seu já está escrito desde antes de você nascer. Pode acreditar. Pessoal, quem gostou, deixa o like, deixa o seu comentário. Quem quiser ver mais vídeos sobre esse, batendo um papinho, deixa nos comentários sua opinião aí. E valeu!